Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês o Ubuntu 12.04 LTS, o Precise Pangolin ou o Pangolim Preciso. Para quem não sabe o que é um pangolim, é um mamífero parecido com um tatu, tá? Bastante bonitinho ele, inclusive. Enquanto eu vou fazendo a instalação aqui, na verdade eu já fiz e estou gravando o áudio depois, né? Como sempre. Eu vou explicar as novidades que ele trazia, tá? Ele trazia o ambiente desktop Unity, que foi uma grande revolução. Ele já vinha sendo testado desde o Ubuntu 10.10 e sendo aprimorado no Ubuntu 11.04 e no 11.10 e no 12.04 ele estava funcionando quase perfeitamente. Tinha alguns probleminhas, mas dava para usar muito bem. E nesse Unity ele trazia o menu global, que muita gente gosta até hoje, e o HUD, o Heads Up Display, que é um menu que quando você apertava o Alt no determinado programa, você conseguia fazer buscas dentro do menu daquele programa. Isso é uma ferramenta fantástica. Ajuda muito e eu uso isso no Ubuntu Mate até hoje, tá? Para quem não sabe, o Ubuntu Mate tem o menu global e o HUD. É o mais próximo que a gente pode chegar do Unity. Então, ele trazia mais opções nas configurações do sistema. A configuração dele era parecida com a do Gnome 3. O Unity Launcher dele era integrado com as listas rápidas do Nautilus. Então dava para você pesquisar bastante coisa por ele. Ele tinha reconhecimento avançado de touchpads e trackpads de notebooks. A configuração de IPv6 e IPv4 para ele eram iguais. Você não precisava ter um IPv4 válido mais. Se você tivesse apenas um IPv6, ele já aceitava a configuração como válida. Ele trazia o kernel 3.11. Como player, ele trazia o Box. Ele trazia o LibreOffice, não trazia mais o OpenOffice nessa época. LibreOffice versão 3.5.7. A versão do Gnome dele, das aplicações Gnome que tem dentro dele, vinham na versão 3.4.2. Ele trazia o Upstart, que é o sistema de inicialização dele, que hoje em dia é o systemd. Ele trazia o Upstart na versão 1.5 e trazia o Remina, que a gente usava para acessar áreas de trabalho remotas, Linux ou Windows através de diversos protocolos. A central de programas teve vários aprimoramentos, como instalação automática de idiomas dos programas. Se você instalava um programa que tinha disponível o seu idioma, ele já baixava os pacotes do idioma automaticamente, sem você ter que instalar depois. A opção de pacotes recomendados para o programa que você está instalando era personalizável. Você podia escolher quais recomendados ia instalar ou não. Ele permitia pagamentos via PayPal, caso o programa fosse pago. E ele tinha um diretório web para compartilhar esses programas com seus amigos. E ele tinha melhorias na instalação de outras versões de pacotes se você usasse o Ubuntu Backports, que existe até hoje, que facilita você usar versões mais novas de pacotes. E ele trazia o Ubuntu One, que já estava perto do fim da vida, né? A nuvem do Ubuntu One, que tinha o Setup Wizard para facilitar a instalação, e dessa vez ele vinha suportando proxy por padrão, tá? E enquanto vocês veem o restante da instalação, eu vou preparar a review que vai ser no resto do vídeo. Até daqui a pouco. Bom, eu estou no desktop do Ubuntu Precise Pangolin, o 12.04 LTS. Vou mostrar para vocês algumas diferenças dele em relação ao 10.04 que tinha sido o LTS anterior. Ele trazia essa barra, famosa barra do Unity, que é usada até hoje no Ubuntu 16.04. Quando a gente clica aqui no ícone do Ubuntu, ele mostra o menu para a gente, um dash, né?
E aqui você faz uma pesquisa pelo programa que você quer abrir. Por exemplo, você quer abrir os arquivos aqui. Você escreve o que você quer abrir e aperta Enter. E esse Dash torna bastante prático o uso do sistema. E você tinha algumas outras opções também. Por exemplo, você podia maximizar aqui o Dash. Aí ele ficava em tela cheia. E aqui embaixo tem um ícone para você deixar dividido por categorias. Ó, ele coloca usado recentemente, instalado. E aqui você pode filtrar os resultados. Ó. Você deixa marcado tudo aqui, por exemplo, e você vai só nos acessórios. Aí ele seleciona os acessórios aqui, arquivos, ajuda, editor de texto. Os que estão instalados ele mostra aqui. E os que estão disponíveis para instalar, para baixar. Se você clicar aqui, ele abre a central de aplicativos do Ubuntu e faz a instalação para você. Então você pode tirar o filtro aqui e escolher só desenvolvimento, por exemplo. Ele vai filtrar por outra categoria. Eu não tenho nenhum aplicativo de desenvolvimento instalado. Então ele me mostra o que ele tem para instalar aqui. E aqui eu posso mostrar... Aqui ele está pedindo para mostrar tudo. Só os aplicativos locais ele não tem nada, né? E só a central de programas. Só o que está disponível para baixar, por exemplo. Tá? Aqui no tipo, se eu colocar tudo, ele vai me mostrar tudo que tem lá. Tá? E valia a pena você explorar bastante isso aqui, por exemplo, mídia. Ele trazia um jeito bem diferente de você navegar entre as aplicações instaladas no sistema, tá? E aí, voltando aqui, você tinha busca por documentos, pastas, né? Por arquivos de música e por vídeos. Você vinha tudo aqui, tinha o filtro de resultados também por essas categorias, tá? E aqui, esse dash também pode ser adicionado com a tecla Windows ou tecla Super. Aqui eu desativo ele. Uma coisa muito bacana que tem aqui no Unity Desktop, aqui eu estava instalando o Audacity e o Inkscape, só para mostrar para vocês que o repositório dele funciona, né? O interessante disso aqui, ó, é que quando eu chego o mouse lá em cima, olha o menu. O famoso e querido menu global, muita gente gosta e usa em outros ambientes desktop hoje em dia, né? E era um dos grandes diferenciais do Unity, antes dele ser abandonado pela Canonical. Ele ainda é mantido, não sei se por alguma outra equipe, mas a Canonical não usa mais como padrão no Ubuntu, né? Então aqui eu tenho o menu, e se eu maximizar a janela do terminal, o botão de fechar a janela, minimizar e restaurar, ele vem aqui para a barra superior. Isso aqui fazia economizar um espaço tremendo na tela, né? E é esse, com certeza, a economia de espaço na tela é o grande diferencial do Unity. E é o que faz muita gente, inclusive eu, sentir falta dele hoje em dia como principal do Ubuntu. Esse ambiente, até 2017, era exatamente a cara do Ubuntu. Depois que o Ubuntu voltou para o Gnome, ele perdeu um pouco dessa identidade, na minha opinião. E agora ele está voltando de novo, está personalizando o Gnome de uma forma que só existe no Ubuntu. Então eu acredito que nas próximas versões o Ubuntu vai voltar a ter uma cara só dele de novo e não vai ser só mais uma distribuição com Gnome por padrão, né? Então aqui tem esse menu. Vamos supor que eu queira vir aqui no perfis, mas eu não lembro onde fica aqui no menu. Eu posso acionar o HUD, que é um outro diferencial que o Unity traz. Eu aperto a tecla Alt, ele mostra ali, digite seu comando. E se eu colocar, por exemplo, perfis aqui, ó, novo perfil, editar perfis, ele faz, o que ele faz? Ele faz busca no menu do programa. Isso agiliza demais o trabalho no sistema, tá? Se você pega um programa que tem muita coisa para fazer, por exemplo, o Audacity, que eu acabei de gravar. Que eu acabei de instalar, aliás. Eu vou abrir o Audacity aqui e vou gravar um áudio nele. Bem-vindo ao Audacity. Deixa eu maximizar ele aqui. Ó, eu estou gravando o que eu estou falando aqui agora, tá? E aí eu vou aplicar um efeito nisso, por exemplo. Estou mostrando para vocês só para mostrar a utilidade do HUD. Ó, o menu dele fica lá em cima e ele economiza muito espaço na tela com isso. Aqui, por exemplo, eu aperto o Alt. Deixa eu selecionar tudo aqui. Alt.
Se eu quiser amplificar, por exemplo, ó, efeitos, amplificar, tá vendo? É muito fácil. É muito mais fácil do que eu chegar aqui no menu, efeitos, amplificar, né? Ou então, por exemplo, ó, plugins de 1 a 10, aí aqui tem o trêmulo. Demora muito para eu vir aqui clicando, né? Então eu aperto Alt e escrevo trêmulo, por exemplo, ó. Tá lá, trêmulo, tá vendo? Esse HUD, ele faz muita falta em vários ambientes. Tem um pessoal que fez um HUD usando o Ruff Launcher, que ele funciona no KDE, funciona em outros ambientes desktop, mas não é uma coisa que já vem pronta no sistema. Hoje em dia, o sistema que eu uso no dia a dia, que tem esse HUD, é o Ubuntu Mate, o 18.04. Os mais novos também têm, mas eu estou usando regularmente o Ubuntu Mate 18.04, por quê? Porque ele tem um layout Unity, que ele imita o Unity com o menu global e com o HUD. O menu global eu não uso muito justamente porque eu uso o HUD para poder fazer essas buscas. Isso aqui, eu demorei mais tempo falando sobre isso, porque isso aqui com certeza é o grande diferencial que tinha e tem ainda no Unity. E quem gosta do Unity sente falta disso, né? Eu não sei se já tem alguma extensão do Gnome que faça isso. Tomara que tenha, ou se não tiver, tomara que façam, né? Uma coisa legal que trazia também no Unity é a aparência dele. Ele tinha dois temas. Esse que eu estou usando aqui no momento, que é o Ambiance. E ele tinha também o Radiance. Até hoje ele tem esses temas. O Radiance é uma variante clara dele. Ó. Vocês podem reparar que lá em cima ficou com a barrinha clara e os ícones já mudaram para ícones escuros, né? Aqui, se eu abrir outra janela, por exemplo, fica com esse tema. E é bastante agradável também, embora eu prefira o Ambiance. Aí aqui eu posso trocar o papel de parede, bem fácil, né? Ele fica bastante agradável assim. Mas eu prefiro do jeito que ele vem mesmo, com o Ambiance e com o papel de parede original que dá exatamente a cara do Ubuntu, né? Eu podia também, ali no comportamento, mandar esconder automaticamente essa barra, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Então, eu já mostrei como a gente abria os programas nele e o HUD também, que é uma coisa muito interessante. E de resto, não tem muita coisa para mostrar nesse sistema, tá? Eu vou abrir o LibreOffice aqui para vocês verem que ele já trazia o LibreOffice. E aqui estava na versão 3.5, se eu não me engano. É 3.5.7.2, tá? O LibreOffice, aí ele trazia o Firefox, vamos ver em que versão que era. Ó, menu lá em cima, tá vendo? A turma esperou o Firefox na versão 60 para poder tirar a barra de título. Aqui no Unity isso já acontecia há muito tempo, desde 2010. Na versão 10.10 o Ubuntu já tinha a opção de usar o Unity também. Sobre o Firefox, ele não veio na versão 52, mas ele atualizou porque eu fiz um apt update e apt-get, aliás, né? apt-get upgrade, ele mudou para a versão 52 aqui, tá? Não tem mais suporte esse sistema, mas ele ainda faz atualizações. Então, dá para instalar numa máquina virtual e fazer uma brincadeira, assim como eu estou fazendo aqui numa máquina virtual, né? E a central de programas dele estava mais fácil de usar nessa época. Ó, aqui tinha as categorias aqui do lado, por exemplo, gráficos. Aqui eu podia fazer a busca, né? Ainda posso até hoje. Eu acho essa loja aqui muito melhor do que a Gnome Software que tem hoje em dia. Eu achava muito mais fácil fazer as coisas por aqui. É claro que a Gnome Software tem integração com Snap, com Flatpak hoje em dia, né? Mas, sinceramente, eu fiquei desapontado quando a Canonical resolveu abandonar o Unity Desktop como padrão no Ubuntu. Embora eu usasse o Ubuntu Gnome, que antes tinha um flavor do Ubuntu chamado Ubuntu Gnome, que trazia um Gnome mais puro e tinha o Unity como principal. Então eu era usuário do Ubuntu Gnome. Apesar disso, quando eu fiquei sabendo que a Canonical não ia mais usar o Unity, ia fazer um Gnome tentando parecer o Unity, eu sinceramente não gostei muito
E aí eu continuei usando o GNOME puro em outros sistemas, né? E o Ubuntu eu passei a usar o Xubuntu e o Ubuntu Mate. Que eu ainda não gosto do Ubuntu com o GNOME, o padrão, tá? Mas isso é preferência pessoal, né? Tem muita gente que gosta e ele não tá ruim. Só que eu acho que a Canonical deveria continuar usando o Unity, porque ele é exatamente a cara do Ubuntu. Eu não vou esperar terminar a instalação do GIMP, porque a minha internet aqui é bastante lenta, mas já deu para mostrar bastante coisa do sistema para vocês, né? Vou abrir aqui as configurações dele. Ó, nas configurações tinha bastante opções aqui, né? Deixa eu mostrar os detalhes para vocês aqui. Estou usando uma máquina virtual com 2 GB de memória, num Celeron N3060. Os gráficos ele coloca desconhecido, mas é uma Intel 400. E num disco de 20.2 GB. Aqui ele mostra as opções de aplicativos padrão, mídia removível. Eu vou abrir o Reaching Box, que eu não mostrei para vocês, né? Só para vocês verem como a carinha dele já está melhor aqui no Unity. E aqui tem o Reaching Box. Vou até maximizar aqui para vocês verem como ele está bem mais bonito que nas versões anteriores, né? Aqui tinha fila de reprodução, música, os podcasts. Ele ainda não buscava o podcast pelo nome. Deixa eu criar uma nova fonte aqui, por exemplo. Você tinha que saber a URL do podcast, da fonte do podcast. Hoje em dia, você consegue buscar no Reaching Box pelo nome do podcast. E eu gosto muito desse programa para poder ouvir podcasts, inclusive. Aqui tem as rádios aqui, você pode adicionar novas estações, se quiser. Last FM eu usava bastante, não uso mais hoje em dia. Não sei se alguém ainda usa Last FM, Libre FM. E era bastante simples o programa, né? Quando você fecha ele aqui, ó, ele continua aberto aqui para você poder controlar. Aqui pelo botão de volume você controla a playlist, né? Então, pessoal, é isso. Eu não tenho muito mais coisas para mostrar aqui no Unity, porque ele é bastante simples, na verdade, né? E o lance todo dele é esse: apertar a tecla Windows e buscar o que você quer, né? Por exemplo, LibreOffice Calc. Inclusive, eu vou mostrar para vocês um pequeno bug que tinha aqui, ó. Que no LibreOffice foi o único programa que eu achei que dava esse bug de não aparecer o menu lá na barra superior. O menu fica aqui no programa mesmo. Ó. Então, se eu restaurar aqui, ó, o menu não fica lá em cima, ele acompanha o programa aqui embaixo. Né? Então, no LibreOffice tinha esse bug. Hoje em dia não tem mais. E, inclusive, no Ubuntu Mate, que usa esse mesmo esquema do menu global, também funciona bem. Vai lá para cima o menu, normalmente, né? E é isso. Beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa série, de mostrar as versões antigas do Ubuntu. Esse foi o último vídeo dessa série, porque o próximo LTS é o 14.04, e apesar de ele já ter perdido o suporte, ele é muito parecido com o 16.04, que ainda tem suporte, né? Então, vocês podem instalar o 16.04 e usar em produção, inclusive, até 2011. E se for empresa e quiser pagar suporte estendido, ainda pode usar por mais tempo depois de 2011 não, desculpa, 2021. Se for uma empresa e pagar o suporte estendido, pode usar até depois de 2021. Então, desses que eram diferentes do que a gente tem hoje em dia, o 12.04 foi o último, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos e deixem comentários aí pedindo outros sistemas, desde que esses sistemas tenham imagens para baixar na internet, né? Para eu poder mostrar para vocês sistemas antigos aqui, tá? Então, valeu, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço e até logo. Fui!